Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 98 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre biotecnologia, engenharia genética, DNA recombinante, é nessa vibe, envolvendo mais especificamente a terapia gênica, que é uma terapia, um tratamento envolvendo genes. Vamos para o enunciado da questão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um produto de terapia gênica, que, como eu falei para vocês, é um tratamento, é uma terapia envolvendo genes, em que um gene saudável é inserido na célula do paciente, substituindo a função de um gene defeituoso, de um gene mutado, certo? Porque a terapia gênica é realizada para tratar doenças hereditárias, doenças genéticas, tudo bem? Então, um produto de terapia gênica no país indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão, causada pela mutação, ou seja, a mutação, a alteração, do gene humano RPE65. E aqui um outro conceito interessante, o que é um gene? Um gene nada mais é do que um fragmento de DNA que apresenta a informação para produzir uma determinada proteína, o produto gênico que é uma proteína. Se esse gene ele está defeituoso, ele irá produzir uma proteína defeituosa ou disfuncional, tudo bem? E é esse o problema que acontece aqui. Os indivíduos acometidos com a distrofia hereditária da retina, eles apresentam uma mutação nesse gene aqui, no RPE65. Então, esse gene que está mutado, esse gene que está defeituoso. E o que a terapia gênica vai fazer? Pegar um gene saudável, um gene normal, um gene terapêutico, e inserir esse gene nas células desse indivíduo, para que esse gene possa produzir a proteína normal. Tudo bem? Então, o produto elaborado por engenharia genética, ele é composto por um vírus. Em geral, os vírus que são utilizados na terapia gênica são os adenovírus ou adenovírus associados, ou até mesmo os retrovírus, que é a família que compõe o vírus HIV, certo? O vírus causador da AIDS. É composto por um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano RPE65 para corrigir o funcionamento das células da retina, as células que apresentam um gene defeituoso. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo: por que utilizar um vírus? O que o vírus tem de interessante para ser utilizado nessa técnica? É só a gente lembrar que os vírus, eles são micro-organismos intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam da célula para se replicar. E uma das habilidades do vírus é invadir as células e depositar o seu material genético. Então, o vírus vai ser utilizado como um vetor. Ele vai transportar o gene saudável para dentro das células dos indivíduos, onde contém, lá no seu DNA, o gene defeituoso, certo? Então, essa será a função do vírus. Vamos para o comando da questão. O sucesso dessa terapia advém do fato de que do que esse produto é composto por um vírus no qual foi inserido o gene saudável para que esse gene possa ser transferido para as células que contêm o gene defeituoso. Que gene é esse? É o gene RPE65, que é o gene que está mutado na distrofia hereditária da retina. Tudo bem? Outra coisa interessante para que a gente possa discutir aqui é que a terapia gênica ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser ex vivo ou ela pode ser in vivo. Qual é a diferença dos dois? Na terapia gênica ex vivo, o que acontece? As células do paciente
são removidas do corpo desse paciente, colocadas em cultura para que possam se multiplicar e a gente consiga aumentar o número de células. Nessa cultura é inserido o vírus. Claro, um outro detalhe que eu não falei para vocês. A gente sabe que a grande maioria dos vírus, eles podem causar infecções, doenças em humanos. O que é feito para que esse vírus ele não venha causar doença no paciente? O vírus ele é modificado geneticamente para que ele perca a capacidade de causar doença e perca a capacidade de se multiplicar. Tudo bem? Esse adendo é importante. Então, eu tenho as células lá em cultura, o vírus é adicionado. Quando ele chega lá, nessas células que estão em cultivo, ele vai invadir essas células com a sua capacidade de invasão, e aí esse material genético ele irá se associar ao material genético das células desse indivíduo que foram removidas do corpo do indivíduo. Só um detalhe, que nesse vírus, previamente já foi inserido o gene saudável, o gene terapêutico que será transferido para o organismo do indivíduo. Tudo bem? Feito isso, após a inserção do vírus lá na cultura, levando já o gene saudável, esse conteúdo celular com o vírus, ele é injetado, ele é transferido novamente para o organismo do indivíduo, certo? Por isso é chamado ex vivo ou ex vivo. Por quê? Porque ocorre esse procedimento fora do corpo do indivíduo. O vírus, contendo material genético saudável, gene saudável, ele invade as células fora do corpo do indivíduo, porque essas células foram removidas do corpo do indivíduo. Tudo bem? Por isso, ex vivo. Já no in vivo, é o que está acontecendo aqui. O que está sendo descrito no enunciado é a técnica de terapia gênica in vivo. Por quê? Porque o produto de terapia gênica, ele é composto por um vírus. E esse vírus, ele tem uma cópia de quem? Do gene normal, ok? Então, eu vou pegar o vírus, esse medicamento contém o vírus, e nesse vírus foi inserida a cópia do gene normal, e é esse vírus que será inserido no organismo do indivíduo. Quando ele chega no organismo do indivíduo, ele irá invadir as células dentro do organismo do indivíduo. Conseguiram compreender a diferença? No ex vivo, a invasão viral ela ocorre fora do organismo do indivíduo, uma vez que as células são removidas do corpo desse paciente, e no in vivo, o vírus é inserido no corpo do indivíduo e vai invadir essas células, levando o gene normal dentro do corpo do indivíduo. Tudo bem, gente? Feito isso, acho que já dá para a gente analisar as alternativas e ver qual é a alternativa correta. Vamos lá. O sucesso dessa terapia, ou seja, da terapia gênica, advém do fato de que o produto favorecerá o quê? Favorecerá a alternativa A. Correção do código genético para a tradução da proteína? Não, gente. O que é o código genético? O código genético é um conjunto de códons, e o que são códons? São trincas de bases nitrogenadas ou nucleotídeos, já que as bases nitrogenadas compõem os nucleotídeos, e esses códons estão presentes onde? No RNA mensageiro, e cada códon desse irá determinar um aminoácido, e esse aminoácido ele encontra-se presente nas proteínas. Então, o código genético é o conjunto desses códons, e os códons estão presentes no RNA mensageiro, que é o que contém a mensagem para produzir as proteínas. E cada códon desse, que apresenta trincas de bases nitrogenadas ou de nucleotídeos, irá determinar um aminoácido específico lá nas proteínas. Tudo bem? Então, não é a correção do código genético. O que a terapia gênica faz, que a gente acabou de ver? Ela transfere um gene normal completo, para as células do indivíduo, para que esse indivíduo possa expressar a proteína normal. Se tem o gene normal, eu vou ter a proteína normal. Tudo bem? Então, não pode ser a alternativa A. Não é a correção do código genético, e sim a inserção de um gene normal, para substituir a função do gene defeituoso. A alternativa B, alteração do RNA ribossômico ligado à síntese de proteína? Não, gente.
O que é o RNA ribossômico? O RNA ribossômico é um dos componentes do ribossomo. E o ribossomo é o leitor da célula. É ele que irá ler a informação genética que está no RNA mensageiro. Então, o ribossomo não tem informação para produzir uma proteína, certo? Para produzir o produto gênico. Então, eu não posso corrigir esse problema fazendo uma alteração no RNA ribossômico. O RNA ribossômico do indivíduo está normal. O que está afetado, mutado, é o gene RPE65. Tudo bem? Então, não é alteração do RNA ribossômico. Quem contém a informação, os códons, para produzir uma proteína, é o RNA mensageiro, certo? Então, não pode ser também a alternativa B. A alternativa C, produção de mutações benéficas para a correção do problema, também não. A terapia gênica, ela não produz mutações benéficas. Elas não induzem a célula do indivíduo a sofrerem mutações genéticas. Ela simplesmente, essa terapia, transfere um gene normal para as células desse indivíduo para que esse gene normal possa produzir a proteína normal. As mutações, elas são aleatórias e elas podem ser tanto benéficas quanto maléficas. Tudo bem? Não tem como controlar isso. Então, esse não é o foco da terapia gênica. A terapia gênica é algo controlado. Você pega um gene saudável, um gene normal, e insere nas células do indivíduo para poder substituir a função daquela célula que apresenta o gene defeituoso. Então, esse gene normal vai começar a produzir a proteína normal, mascarando ali os efeitos das células que apresentam o gene defeituoso, certo? Então, não pode ser também a alternativa C. A alternativa D, liberação imediata da proteína normal na região ocular humana. Não. Existe todo um processo, como a gente viu aqui. Primeiro, se for na técnica ex vivo, as células do indivíduo são removidas, o vírus contendo o gene saudável é inserido nessa cultura, eles invadem essas células e aí essas células são realocadas, injetadas no corpo do indivíduo. Se for em vivo, o que acontece? Esse vírus contendo o gene saudável, o gene terapêutico, é inserido no organismo do indivíduo e lá no organismo ele irá invadir essas células. Tudo bem? Então, a proteína ela não vai pronta para o organismo do indivíduo. Chegando no organismo do indivíduo, o que vai acontecer? Transcrição, esse gene vai ser transcrito para RNA e vai ocorrer já lá no citosol a tradução, ou seja, a síntese de proteína. Esse gene normal vai ser lido pelos ribossomos produzindo uma proteína, que é essa proteína agora normal porque é proveniente do gene normal, do gene saudável. Então, não ocorre a liberação imediata. Tem que ocorrer todo um processo. Transcrição, tradução. Tudo bem? E não é tão rapidozinho assim, não. Por fim, só pode ser a alternativa E, né? A alternativa E, expressão do gene responsável pela produção da enzima normal, gente. Tudo certinho. Eu vou pegar um gene normal, um gene saudável, colocar na célula do indivíduo que apresenta um gene defeituoso. Para quê? Para que esse gene normal venha fazer o trabalho que o gene defeituoso não conseguia fazer, que é produzir uma proteína saudável, uma proteína normal. Então, expressar a proteína normal. Tudo bem? Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa E. Tudo bem? De excelência em aprovação. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar produzindo cada vez mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.